Hoje eu quero falar um pouquinho sobre comping, a pedidos, sobre comping em andamento, na verdade, médio e rápido, né? E para isso eu escolhi um tema chamado Lullaby of Birdland, que é um tema que eu acabo utilizando bastante como exemplo. Na verdade eu nunca fiz um vídeo usando esse tema, mas é um tema muito tradicional, vocês vão conhecer a melodia, né? Essa é a melodia, está em Dó menor, né? Tem várias gravações desse tema, é um standard antigo e eu gravei aqui uma linha no looping de baixo para exemplificar. O foco hoje, na verdade, é o comping, como acompanhar, pensando em um andamento um pouquinho mais acelerado dentro da linguagem do jazz. Então veja só, imagina só que eu vou soltar aqui o baixo, né? Está perguntando, você está solando ou você está acompanhando? Na verdade, os dois. Existe uma maneira de acompanhar que é você pensar, na verdade, num groove, numa maneira de tocar em que você está sempre tocando no mesmo tempo. Então, por exemplo, sei lá. Eu posso seguir, né, que é super legal, eu uso bastante essa divisão, né? Mas você pode interagir um pouco mais. Esse tipo de interação é muito interessante, porque a forma como você vai interagir vai depender com o contexto que está sendo tocado, ou que está rolando o som. Se, por exemplo, você está acompanhando uma melodia, você vai interagir de uma maneira. Se você está acompanhando um solista, você vai interagir de outra maneira. Qual seria a ideia da interação? É como se fosse uma pergunta ou uma resposta. O solista fez uma frase e você cria uma resposta harmônica, no sentido de você conseguir... deixa eu arrumar aqui que está batendo. Pronto. No sentido de você conseguir ter um resultado da seguinte maneira, um resultado em que você preencha os espaços que o solista deixou. É claro que se o solista está lá quebrando tudo, tocando um monte de nota, o que você vai fazer? Tocar menos nota. Ou seja, ou tirar a mão, sei lá, o cara está tocando. Então imaginar que o cara está enlouquecido tocando desse jeito. Não estou dizendo para você tocar assim. O que eu faço nessa hora se eu estiver acompanhando? Eu tiro a mão, porque já tem uma linha de baixo. Vamos falar um pouco mais sobre isso, vamos abordar isso de uma maneira um pouco mais carinhosa, falando passo a passo. Eu dei aqui uma pincelada no que eu quero falar. Antes, gosto sempre de falar da harmonia que eu estou tocando, Lullaby of Birdland, um tema, né, para quem... Vamos passar a primeira melodia, que é... Né? A parte B. Repete o A. A harmonia que eu estou fazendo aqui é uma harmonia... Estou pensando em Dó menor, Lá bemol 7, Ré alterado, né? Nona aumentada, Sol alterado. Então vai ficar exatamente assim, ó. Dó, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá sustenido, Fá, Si bemol, Si, Mi bemol, Dó menor, Fá menor, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré, Sol. Essa é a parte A, né? Esse acorde aqui, às vezes eu substituo pelo Lá meio diminuto. O Lá bemol 7/13, na verdade, é um substituto, na verdade, desse Ré bemol, né? Então normalmente você faz isso. O pessoal geralmente faz. Porque esse Ré prepara o Sol, assim como o Lá bemol sub-quinto. Mas aqui eu estou fazendo o inverso, que é bem legal. E para criar um colorido, eu coloco aqui um Lá bemol 7/9, que é bem legal. Depois eu vou pro Ré quando aumentar. Né? E isso é legal para fazer a linha de Walk, porque fica 2 acordes por compasso, tônica, aproximação, né?
7 é um Dó 7 no parte B e vai para o Fá menor. Então eu às vezes faço, né? Aí, Dó 7, aí, então vamos ver como vai ser. 2, 3, 4, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, esse é o B. Ó, desce o baixo. Começa de novo. Faço sustenido, Fá menor, Si bemol, Mi, Dó, Fá, Dó do B. Começa de novo. Bom, se você procurar, você vai encontrar esse tema gravado, vai encontrar esse tema no Realbook, no Fakebook. É um tema tradicional, Lullaby of Birdland. Super tema legal, melodia é essa. Meu objetivo, na verdade, é claro, não é falar do tema, mas é usá-lo como uma referência para explicar o que eu gostaria de explicar hoje, que é o comping voltado para o andamento mais rápido. Se você notar, tem uma linha de baixo gravada aqui, ó. Tá? 2, 3, 4, 2, 4. Como não tem ninguém tocando, o que está acontecendo? Eu estou usando alguns recursos aqui para poder fazer o comp. Então vamos falar parte por parte. Primeiro tem aquela questão da distribuição do acorde do grave, médio e do agudo. Isso tudo te ajuda a improvisação também, tá? Te ajuda, porque você na verdade tem possibilidade de distribuições no braço todo. Mas aí, o foco é o comp. Como eu tenho um baixo gravado, eu estou evitando tocar na região médio grave, porque já tem alguém fazendo isso, que no caso é um baixo. E eu mesmo estou tocando aqui, né, uma linha de walking para criar uma condução, para poder exemplificar a música. Então eu sempre acabo usando a parte aguda do acorde. A interação está relacionada a você criar padrões de divisão, ou riffs, ou melodias em acordes, em que você possa complementar a linha de baixo. É quase como se fosse uma frase musical em bloco. Parece até um improviso em bloco, né? Um chord melody, mas não é essa a ideia. Porque, ó, então, o que eu fiz? Eu pensei nisso, mas o acorde que eu estava pensando aqui já teria esse acorde. Quando eu faço isso, você percebe? Outra melodia. Né? O que eu fiz, ó? Dó menor, tô pensando nesse acorde aqui, ó. Só que eu tô pensando na melodia da ponta. O que é isso, ó? Dó menor, aqui, ó. Né? Aqui. Você percebe que só movimentando a parte aguda do acorde, a notinha mais aguda, você tem possibilidades incríveis de fazer comp. Porque veja só, aqui, ó. Você pode falar, Rudy, mas está rápido para eu fazer isso. Então você começa fazendo, claro, isso lento. Minha proposta é falar sobre andamentos médios para rápido, não necessariamente esse andamento tá rápido. Então andamento médio um pouquinho mais acelerado, um pouquinho mais pilhadinho, mas que dá para você se divertir bastante. Então a primeira coisa é você conseguir tocar o acorde do andamento. Número 1, acorde. Fá,
Dó, Lá bemol, Ré, Sol, Dó, Lá bemol, Ré, Sol, Dó, Fá sustenido, Fá, Si bemol. Foi pro B. Começa de novo. Eu tenho que estar com isso muito forte dentro de mim, muito sedimentado. Pá, se isso estiver bem sedimentado, você já tem o tempo do acorde muito preciso. E aí você começa a usar isso que eu estou te dizendo. Primeiro, brincar com a melodia da ponta do acorde. A segunda coisa é usar as possíveis inversões. Mas não adianta você estudar um monte de inversão. O cara é bonito, romântico. Não, a gente está pensando em... Olha só. Percebe que como o tempo está totalmente bem determinado, eu consigo brincar com os acordes, criando possibilidades de inversão. Então eu vou te passar alguns caminhos para que você possa ter um norte em relação a isso. Essa parte rítmica, eu penso muito percursivamente, como se fosse um instrumento percussivo mesmo. Eu sempre penso assim. Isso tem que pulsa dentro de mim, porque eu penso percursivamente. Agora, em relação aos caminhos, por exemplo, vou começar um primeiro caminho em Dó menor. Que é um caminho que eu já passei até em outras situações, mas ele vai cair muito bem agora. Ó. Dó menor. Poderia pensar nisso, né? Pensar no agudo, tá? Aí você vai ter que... Então o que eu fiz? Aqui, ó. Aqui, vamos mudar esse aqui. Vamos mudar pra cá, ó. Aqui, ok. Pula direto. Vamos tirar esse aqui, porque isso aqui é um outro acorde. No fundo a gente está pensando em Sol menor aqui. Então, ficou isso, esse. Quando eu estiver tocando Dó menor, você vai treinar. Então, né? Vai ficar. Como eu tenho pouquíssimo tempo para fazer isso, eu não vou conseguir fazer todos, mesmo que eu treine muito rápido esse movimento. Eu fico lá treinando, só que isso já me dá uma situação interessante, porque toda vez que pintar o Dó menor, eu não preciso usar esse acorde, eu posso usar esse, eu posso usar esse, eu posso usar esse, eu posso usar esse. Agora a questão é, você tem a posição, você tem um caminho de possibilidades harmônicas para fazer, mas a ideia aqui é como é que isso vai soar bem em cima do... pensando no comping. Então aí você vai pensar em divisão. Claro, primeira divisão é o tempo do acorde. Segunda divisão, um riff simples. Terceira divisão, brincar com a ponta do acorde. Terceira coisa. Né? Ó. Foi. Aqui dá. Na verdade é que eu pulei. Dá pra fazer isso, tá? Tudo Dó menor. Você pode usar, a gente pode ter um mesmo padrão para o Lá bemol 7. A questão é que, uma vez que você estuda esses padrões de acorde, ou seja, possibilidades de tocar acordes invertidos na posição aguda do braço, eles são úteis para uma série de coisas, mas como a gente está focado no comping hoje,
do comping voltado para andamentos médios rápidos, às vezes você não tem tempo de utilizá-los, então você vai pensar muito mais ritmicamente. Então a primeira coisa. A segunda coisa é criar melodias, porque ela pode te guiar. Porque aqui, ó, eu tô tentando focar tudo. Aí depois, pronto. Aqui. Depois. Então aqui. A questão é que como o andamento está rápido, você vai ter que, se você quiser preencher muito ou tiver muito tempo para preencher, o que você vai fazer? Vai ter que estudar alguns encaminhamentos harmônicos. Engraçado assim, depois de um tempo de você tocar encaminhamentos harmônicos voltados com uma rítmica que dê um sentido melódico, do ponto de vista da harmonia. O importante nesse momento é você não deixar de dar a sustentação harmônica e rítmica para quem está tocando. Aí você vai falar assim, pô, mas tudo bem que vamos imaginar que tem um baixo, vamos imaginar que tem uma batera, que não é o caso aqui. A cozinha já está dando sustentação rítmica e a harmonia por causa do baixo. Mas é importante você fazer parte desse contexto, interagindo de uma forma criativa. E essa forma criativa é sempre voltada de uma forma interativa com o solista, com quem está tocando. Você pode treinar isso, é claro, fazendo melodias, ou seja, tocando, sei lá. Tá vendo? Estou interagindo comigo mesmo. Aí é mais fácil, porque eu sei quando eu termino a minha frase e quando eu começo a fazer a base. A questão é quando você está interagindo com uma outra pessoa que não necessariamente é você que está tocando. Então você tem que ficar com a orelha ligada e procurar ocupar os espaços. Lembra o momento que eu saí fritando, tocando um monte de nota? Bom, se numa situação dessa você está fazendo comping e o cara começa a fazer isso, o que você faz? Tira a mão, deixa o cara tocar. É o momento dele, ele está solando, deixa o cara ser feliz. Qualquer coisa que você faça, dependendo da maneira como você faça, pode interferir no que ele está tentando expressar ou fazer através do fraseado dele. E principalmente isso é um problema, na verdade não é um problema, é uma questão de uma dificuldade quando você pensa em andamentos rápidos ou médios rápidos, que é o caso aqui, né? Outra situação é você pensar na terça e na sétima do acorde. Então, Lá menor. O que eu estou fazendo? Terça e sétima de Lá menor, terça e sétima de Lá bemol, terça e sétima de Ré, que é terça e sétima de Sol, Dó, aí, terça e sétima de Fá sustenido, terça e sétima Fá menor, Si bemol, terça e sétima de Mi bemol com sétima maior, Dó menor, Fá menor de novo, Dó. Aqui eu fiz uma coisa um pouco além da terça e sétima. Eu pensei aqui, vamos com Lá bemol, terça e sétima, Ré. Então como é que fica a terça e sétima? Faz devagar, tá fazendo? Você percebe que eu não preciso necessariamente fazer
Exatamente, 2 tempos para cada acorde. Eu estou pensando ritmicamente, isso me gera uma melodia. E desloca um pouco os acordes do ponto de vista do contexto da harmonia que está rolando. Essa é uma forma de pensar em conduzir em andamentos rápidos, pensando na parte aguda, pensando na terça e na sétima, criando melodias com a parte aguda do acorde e usando alguns encaminhamentos melódicos. No caso aqui eu sugeri, né? Que é um encaminhamento que eu uso bastante, inclusive eu usei aqui quando eu estava em programa. Exagerei. Aqui, Fá menor. Como a gente começa estudando tudo isso? Claro que é sempre lento. Na vida tudo a gente começa um pouco menos, vai se adaptando e vai subindo o andamento. É muito importante começar devagar. Como a pergunta me foi específica, como eu faço para fazer comp em andamento médio rápido? Essa é uma sugestão. É claro que tem aquelas formas de comp que eu sempre acabo, peraí, tá esbarrando aqui de novo, que eu sempre acabo abordando, que são formas baseada, por exemplo, no Fred Green, que é a maneira que é guitarrista da Count-Bass, que eu sempre toco nele, eu acho ele um cara importante, usando o walking no grave, né, sem a pretensão, é claro, de ser baixista, que eu não sou. Quem sabe um dia eu estudo, sempre falo, eu estudo esse instrumento um pouquinho mais, que eu acho fantástico. Aliás, a cozinha me fascina. A bateria é um instrumento que é fantástico, ela praticamente dá todos os elementos de ideia rítmica que eu preciso para criar a frase. É só você prestar atenção num bom baterista, como ele subdivide, como ele conduz, como ele trabalha com a rítmica, é muito importante. O baixo trabalha junto com a bateria. A cozinha é onde mora, na verdade, é como se fosse uma grande fábrica de ideias do ponto de vista da criação rítmica. E as melodias elas acabam surgindo naturalmente através disso. O compem é a prova disso. Quando você aplica isso voltado mais para a melodia, você começa a improvisar diferente. Você não toca escala. Claro que eu já falei sobre fluência voltada, por exemplo, para acentuação, pensando na frase muito mais ritmicamente, que é o que eu sempre penso mesmo, voltado para o motivo melódico, mas mesmo que eu tenha, não pense em tanto em melodia, mas só ritmo, dá certo. O que me guia para a formação do motivo é a rítmica. Tetão, tetão, tetão. Você percebe? Você fala, Rudy, mas o que você pensou para improvisar na escala? Eu tenho uma harmonia rápida, teoricamente. Se eu for pensar acorde por acorde aqui, dá certo, dá. Nesse andamento eu pensei muito mais ritmicamente, fiquei numa nota, fiquei aqui nessa região, pensando ritmicamente. Quando a sua frase ritmicamente é bem construída, eu sempre falo isso do ponto de vista da melodia, da nota única, single note, a tendência é ela ter uma estrutura que descreva bem o contexto do ponto de vista métrico, ou seja, do ponto de vista da divisão. Naturalmente isso gera para você uma melodia, nem que seja, veja só, uma melodia de uma nota só, né? Não importa, mas essa melodia ela vai ser boa ou não. Você que vai julgar isso através da sua audição. Você ouviu o motivo, você fez uma melodia voltada para a rítmica e você julga se ela ficou legal. Se não, você muda. Não gostei disso. Sabe que assim, eu estou tocando. Quando eu faço uma frase que eu não curto, eu vou imediatamente para outra. A ideia é você não perder o fio. É claro que desenvolvimento de motivo é uma coisa muito importante.
Vamos voltar para o nosso comp. Por que eu falei sobre tudo isso? Porque a ideia aqui é falar sobre comp. O processo de criação de frases do ponto de vista do acorde é igual, não muda. A única coisa que muda é que você tem que mobilizar mais notas. Você não vai tocar uma nota de cada vez. Mas vai tocar. Né? Você vai tocar aqui. Estou tocando 3, 1, 2, 3. Isso precisa ter um sentido rítmico bem estruturado. Então, relembrando a sugestão de Dó que eu fiz, Dó menor. Opa! Aqui. Pode usar aqui, claro, exatamente. De novo. Use a mesma ideia baseada no acorde. Tá? Isso vai te dar um norte, vai te dar um sentido muito legal. Para adquirir essa linguagem, a melhor maneira é ouvir. Ouvir quem? Ouve a cozinha, ouve Big Band, ouve os caras da banda do Ted Jones tocando, dos arranjos, como é que eles fluem em relação a isso. É uma questão da linguagem. Se eu fosse falar, por exemplo, em samba, em música brasileira, seria um outro contexto, a maneira, mas o caminho mais ou menos é o mesmo. Por exemplo, se eu pensar em samba, essa é a música. Estou tocando em samba a música. Eu não toco, não é minha especialidade, mas ó, eu vou usar o mesmo conceito que eu usei, né? Eu estou usando o mesmo princípio para poder fazer as acentuações, para poder criar do quê? Do jazz. O que mudou foi a maneira como eu toquei. Meu objetivo não é ensinar samba, não é o foco do que eu estou falando, é muito voltado para o jazz. Mas o que muda, na verdade, não é o que você está tocando, mas é como você toca. Então todas essas acentuações, toda essa maneira de tocar, não serve só para tocar standard, jazz, e não serve para tocar só em andamentos médios e rápidos, mas em andamentos lentos também, pensando sempre ritmicamente. Outra situação, você vai falar assim, mas se eu não tiver o baixo rolando, aí sim você pode usar o acorde na parte mais grave. Ó. Tô enchendo a mão, porque eu tô sozinho. Com o baixo, isso não rola, vou ficar na parte mais aguda. Então eu gostaria que você pensasse nisso. Primeiro, pensa no acorde na região aguda. Pensa na terça e na sétima do acorde. Saiba, antes de tudo, tocar a harmonia no tempo correto. Então, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 2. Você entendeu os acordes, sabe tocar a harmonia no tempo certo? Começa a brincar de uma forma simples. Com uma divisão padrão. Depois... Você viu que eu mutei o Lá bemol. Começa a brincar um pouco. Aí sim coloca a melodia na ponta do acorde, usando, por exemplo, essa sugestão de Dó menor que eu usei em bloco. Existem, na verdade, várias sugestões, uma série de frases do ponto de vista harmônico para criação. Mas eu queria que você pensasse um pouco para fazer isso. Não fosse simplesmente copiando. Toca a música. Não está dando, diminui um pouco o andamento. Mas se você consegue fazer isso, acostume-se com o andamento, brinque um pouco com ele, faça essa história rolar dessa maneira que você vai ver que isso vai te influenciar na maneira de tocar. Aqui meu objetivo não é falar sobre improvisação voltada para melodia, mas voltada para o comping, um comping interativo, um comping inteligente, voltado para uma interação que você tem com o solista, se ele estiver fazendo a melodia ou se ele estiver fazendo um improviso, não importa. Ou se você estiver sozinho também. Isso é muito legal, é uma forma bacana e você viu que você pode aplicar isso em qualquer estilo de música, desde que você toque dentro, evidentemente, da linguagem que o estilo pede. Estude isso, vai ser muito legal, vai te ajudar a desenvolver muito em relação
a consciência da música. Isso vai te ajudar muito nos improvisos e na sua fluência.